Ao longo de 3 décadas, a figura de José Afonso marcou de forma indelével a música e a cultura portuguesas. Os seus poemas e canções, eivados de um humanismo universalista, continuam também a ser um exemplo de empenhamento artístico em causas sociais e políticas. Galinhas do Mato foi o seu último trabalho, registado em circunstâncias difíceis devido à progressão da doença que lhe veio a ser fatal. Neste documentário exclusivo, reunimos os testemunhos inéditos de alguns dos que com ele conviveram e colaboraram nestas gravações. Tocámos muito com o Zeca, quando digo nós, Trovante, uma altura em que o Trovante era, em várias situações, foi o grupo de apoio do Zeca em espetáculos ao vivo. Posso dizer que fomos a Angola a primeira vez em 78, com o Zeca, com o Fausto e com o Adriano, e em que nós fomos, não como Trovante, mas como grupo de apoio, como músicos dele. E tocámos muitas vezes ao vivo e de repente surge o convite do Zeca para nós fazermos os arranjos, fazermos toda a parte de produção musical e de suporte musical do Fura Fura. Nós começámos a fazer esse trabalho com ele, gravámos algumas faixas, trabalho esse que depois veio a ser agarrado no resto pelo Júlio Pereira. Eu conheci o Zeca, suponho, em 77, quando ele gravou com as Minhas Tamanquinhas. E foi um conhecimento assim, daqueles assim, muito rápidos, porque ele necessitava de um músico para tocar guitarra num tema que se chamava Índios da Meia Praia, aliás o tema pelo qual a Dulce Pontes foi conhecida. E portanto conhecemos ali e ele gostou do meu trabalho de guitarras e reencontramos um ano depois à porta da barraca, que era ali no Rato. E o Zeca disse: "És tu que me vais salvar." Estava ele então a gravar o Fura Fura, que por qualquer motivo houve ali um problema qualquer, que eu não sei muito bem qual foi, mas o Zeca ficou ali um bocado pendurado e eu começo a trabalhar com o Zeca exatamente aí, ou seja, começo a trabalhar com ele em alguns arranjos de alguns temas do Fura Fura e a partir daí continuei sempre. Ou seja, a partir daí forma-se um grupo onde começámos a acompanhar o Zeca regularmente, ou seja, já digamos, a partir daí o Zeca começou a cantar de uma maneira organizada, até porque seguiu-se algumas turnés na Europa e as coisas aí já eram um bocado mais organizadas, não é? Vi-o a primeira vez, eu tinha para aí 16 anos, na altura em que ele era ainda o Dr. José Afonso e cantava baladas, já no período de ruptura com o fato de Coimbra tradicional, e isto foi no princípio dos anos 60, sim. No Algarve, eu era vocalista de um conjunto de baile. O Zeca, antes do 25 de Abril, e mesmo até durante essa altura, era de facto um portador de qualquer coisa revolucionária, de qualquer coisa irreverente. Mas é evidente que com o aparecimento das novas gerações, e é isto que eu acho que todos nós temos que ter consciência, que ao aparecer uma nova geração, aparece uma nova geração de acontecimentos. Não é? E portanto, necessariamente, aquilo que tem importância agora, deixa de ter 10 anos mais tarde. Não é que seja pior, simplesmente teve o seu tempo. Eu era editor há relativamente pouco tempo e fazer Zeca, quer dizer, era o melhor que podia acontecer a um editor, se a mim fosse a qualquer outro. Lamentavelmente, sabíamos que iria ser um só trabalho, geralmente nos contratos, prevê sempre, enfim, 2 ou 3, pelas razões que todos sabemos, tratava-se de fazer um disco. Começa a existir no mercado uma grande oferta, já naquela altura. O rock, de certa maneira, retoma, não é? Com a história do Rui Veloso, começam a aparecer jovens, não é? Que começam a falar das nossas coisas utilizando outra linguagem, outros géneros musicais. Não é? Ora, isso, de algum modo, eu acho que abafou, de certo modo, aquilo que era a maneira como era recebido os discos do Zeca, como tinham sido sempre recebidos os discos do Zeca. Eu recordo-te que, isto é absolutamente incrível, mas é verdade, que o disco com as Minhas Tamanquinhas foi considerado o pior disco do ano. Não tenho nenhuma dúvida de que o Zeca sabia que aquilo ia ser o seu último disco. O Zeca sempre foi um defensor intransigente da qualidade naquilo que fazia, pelo menos em estúdio. E portanto ele tinha que ter a noção
de que não teria muito mais possibilidades de se revelar como compositor, etc. Este disco não é um disco fundamental por ter lá mais duas coisas interpretadas pelo Zeca Afonso. É um disco fundamental para se entender a capacidade espantosa dele como compositor. O Zeca era uma pessoa, aliás, toda a gente que o conheceu, era uma pessoa muito especial. Não é? O Zeca musicalmente tinha um sentido melódico incrível, uma espontaneidade muito grande. Era um espontâneo. Era um homem que se preocupava bastante com o envolvimento musical que iam ter os temas dele. Mas a sensação que eu tinha quando os compunha não estava muito para aí virado, ele estava muito mais virado para a condução melódica e para a linha melódica. Porque ele de facto não era um músico, não era um instrumentista, não é? E como tal, toda a noção que ele tinha de enquadramento harmónico deixava isso muito nas mãos dos outros, mas ele estava atento e estava em cima das situações, ou seja, ele instrumentalmente muitas vezes dizia que tinha quase uma aversão e quase epidérmica a baterias e a instrumentos desse género, ou seja, ele era muito ligado nos instrumentos populares, nos instrumentos tradicionais e além disso penso que era um homem que prezava muito o contacto humano. O contacto humano para ele era fundamental e era fundamental também saber que as pessoas que estavam à volta dele estavam bem. Transmitia uma afetividade muitíssimo grande. Eu senti-o como tal, sentiu assim. Ele de facto era um ouvinte de tudo, ele era um curioso e muito provavelmente isso está na base daquilo que forma a diferença. Em que é que o Zeca é diferente de todos os outros compositores? Em que é que ele é diferente? E é diferente evidentemente num todo, e o todo é o feitio, é a sua maneira de ser. Ele é curioso, e curioso provavelmente desde miúdo, não é? E era curioso sobre todos os géneros musicais, não era um fulano ortodoxo que dissesse que este género é que é bom e que o outro não presta, não é? Ele nunca faria uma coisa dessas, nem quer fosse com um livro, quer fosse com uma pintura, quer fosse com um género musical, fosse com o que fosse, não é? E ele adquiria a sabedoria, não é? Mas não se pode esquecer também uma figura que vai ficar na crónica dos feitos da música portuguesa, que é o Zé Manuel Fortes, e cujo empenho é decisivo, determinante, e era sempre o Nuno, o próprio Nuno, o editor deste disco, e é particularmente interessante também que o último disco do Zeca tenha sido editado por uma editora que, numa altura em que altura onde as multinacionais, de certa maneira, estavam a dar cabo das pequenas editoras, aliás, aí na Europa toda. O José Fortes, para além da sua arte de bem gravar e misturar, era sempre um artista adicional, um músico adicional, um coprodutor adicional. Isto é, em qualquer trabalho de grande qualidade, o José Fortes, não por ingerência, mas pelo seu talento, não só como técnico, mas porque era de facto um artista, também dava garantias sempre. Era sempre, não se limitava a registar. Se lhe perguntassem, ele dizia o que é que estava bem e o que é que estava mal. O Anjo ao Estúdio foi convidado, aliás, não foi convidado, foi naturalmente integrado numa equipe, porque presumo eu, e visto a esta distância tenho quase que a certeza, para não dizer que tenho a certeza, porque havia um espírito de qualidade nas pessoas que formavam um grupo. E a prova de que não era eu, era o Anjo ao Estúdio, porque grande parte das gravações, ou quase a totalidade das gravações, foram feitas pelo Rui Novaes, que também estava imbuído desse espírito e que as pessoas conheciam, que sabiam que estava imbuída nesse espírito. E quando as coisas começam assim, têm que correr bem naturalmente, quer dizer, e eu acho que o trabalho correu muito bem, sem problemas, porque os problemas que surgiram e porque já havia essa cumplicidade toda entre as pessoas que se falavam à boca fechada, não é?
os problemas que surgiram deixaram de ser problemas, quer dizer, não havia problema normal, quer dizer, o facto do Zeca não poder descer a escada para entrar no estúdio, que era numa cave, de ter feito uma experiência no Ângel 2 e não se sentir confortável no estúdio, tudo isso deixou de ser problema, quer dizer, digamos que se montou na entrada bar, que era da entrada bar do Ângel 1, que se montou ali uma pequena cabine para se gravar voz e ele ali controlar as operações, portanto ele estava a ouvir sempre tudo o que estava a passar no estúdio e estava em permanente comunicação com o estúdio. Mas a lucidez nunca a perdeu e de facto foi ele que orientou e nos conduziu e nos pôs, e a mim me pôs a cantar como ele cantaria. E foi isso de facto que se passou. Eu estava do outro lado, vamos cantar a música, eu sabia a música, tinha a letra à frente e comecei a cantá-la como eu a cantaria. E ele começou a dizer: não é assim, eu quero mais por aqui, quero mais assim, quero mais assado. E fomos, isto foi cada vez indo ao mais ínfimo pormenor, até à própria questão das respirações, não é? Até ver ao ponto a que isto chegou. E como tal, ele conduziu-me, aquilo que eu estava a sentir é que ele me estava a conduzir para que eu cantasse aquilo como ele a cantaria. E eu não tive mais nada que fazer que senão deixar-me ir e jogar aquele jogo. E agora, vista à distância, uma das coisas que posso dizer, e posso dizer com conhecimento de causa, de que grande parte dos músicos que acompanharam o Zeca evoluíram muito, em que eventualmente poderá parecer que este trabalho é uma ruptura com o passado. Não. É ele ter chamado a ele, e as pessoas com a humildade que têm qualquer um deles, ter com ele numa perspectiva de facto rítmica, melódica e harmónica diferente do que era habitual fazer, sobretudo, convém não esquecer que o Zeca vem dos baladeiros. A parte rítmica sempre teve muito pouca importância na composição em Portugal. Talvez por sermos marcados um pouco pelo malhão e pelo fandango, etc, portanto, sem ser na parte étnica. O Galinhas do Mato é de facto uma resposta tremenda de como é que se pode fazer. Acabaram por ir ter com ele, de facto, os que tiveram a humildade de dizer: alto, eu tenho que aprender qualquer coisa com este homem. Só um homem assim consegue fazer o que fez e deixar uma obra onde todos nós notamos claramente que é provavelmente aquela onde se sente que menos influências tem de modas, não é? Porque, como tu sabes, desde os anos 60, com o aparecimento do rock, é mais que normal, em qualquer disco, seja de quem for, daquilo que se chama e designa de música ligeira, e vamos chamar a música ligeira à música popular, ao jazz, ao rock, por aí afora, não é? E às músicas populares de características étnicas, é muito frequente encontrar em todos os discos um pescador aqui ou ali, ou até de uma maneira assumida, traços da música anglo-saxónica, não é? Pois é exatamente na obra do Zeca onde tu verificas que isso não existe, não é? Ou seja, onde tu verificas que aquele criador, onde ele é diferente dos outros como compositor, é de facto a criação de histórias diferentes. E para a criação de uma história diferente tem de existir a criação de um espaço sonoro e, portanto, de uma música diferente. O Galinhas, sobretudo por aquilo que eu disse há pouco, o Zeca já estava num estado de degradação física muito grande, de que toda a gente tinha consciência, a começar por ele próprio. Isto é, havia surdamente a sensação de que era o último disco do Zeca, mas nunca, em nenhuma altura, houve o pano de fundo de que isto era um disco de homenagem ao Zeca, ou era um testamento, ou era de qualquer manifestação pré-póstuma, nada disso. Eu penso que o testamento dele é toda a obra dele. Não posso considerar de repente o Galinhas do Mato como a obra testamentária, a obra definitiva. A obra do Zeca é um todo, não podemos de maneira nenhuma
compartimentarizar essa obra, porque caímos no risco de isolar as melhores coisas e isolar as piores coisas. Eu penso que o Galinhas do Mato seria um disco que ele faria como um disco de percurso. Eu gostava de insistir mais uma vez na grande firmeza dele de lucidez, sobretudo sobre o aspecto rítmico. Não sei se as pessoas conseguem perceber que este Galinhas do Mato é um tratado rítmico. E atenção, e todas estas produções, que são produções de caráter artístico, eram sempre produções com o próprio Zeca, aliás, e fazia todo sentido, porque repara, o Zeca propriamente não sabia música no sentido académico do termo, mas na realidade quem fazia as orquestrações, quem definia o som, que é aquilo, o trabalho de um produtor, era sempre ele, sempre. Foi emocionante para mim cantá-la, dado tratar-se digamos que do testamento das últimas palavras do Zeca enquanto cantor e interventor, e revela uma forma de estar na vida naquele balanço que ele faz da vida dele nesse poema. É evidente que me tocou fundo, e aquelas palavras ficam de facto, me ficaram na memória. Aí isso é que eu chamo de facto o testamento. Fui bom engenheiro, bom castor, amei a minha amada com amor. De nada me arrependo, só a vida me ensinou a cantar esta cantiga.